Tá, vamos seguir. Então, vamos dar início ao segundo tópico da unidade 2, que é analisar um circuito RLC em paralelo. Então, a gente tem um nó e as correntes estão se derivando do nó. No circuito RLC em paralelo, a nossa resposta do sistema é em função da tensão. Diferente, a gente analisa a corrente, mas a resposta é a tensão. Diferente do circuito RLC em série. Então, pelo nó, vejam que estão saindo as correntes C, IL e R. Pela lei de Kirchhoff do nós, a gente tem que a somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Portanto, corrente lá no ramal do resistor, mais a corrente no ramal do indutor, mais a corrente no ramal do capacitor, vai ser igual a zero. E o que é a corrente em cima do resistor? A corrente em cima do resistor, pela lei de Ohm, a gente tem que a tensão dividido pela resistência. O que é a corrente em cima do indutor? 1 sobre L vezes a integral de V de T dt. E o que é a corrente no capacitor? C dV dt. Então, só relembrando aqui as fórmulas referentes ao resistor, o indutor e o capacitor. Derivando essa equação de cima, nós temos, se aqui eu já tenho uma derivada, derivando eu vou para a derivada de segunda ordem. Então, C vezes V', que seria a derivada de segunda ordem da tensão. Mas, se aqui eu tenho um valor real, eu derivando a primeira, eu vou ter a primeira derivada. Então, V' sobre 1 sobre R vezes V'. E aqui, nesse meu termo intermediário, eu tenho a integral de Vt dt vezes 1 sobre L. Derivando uma integral, eu tenho o próprio argumento. Então, 1 sobre L vezes V igual a zero. Lembrando que para eu chegar à equação característica do sistema, sempre o meu termo de segunda derivada, ou seja, derivada de segunda ordem, tem que estar multiplicando por uma constante 1. Então, com o objetivo de eliminar o C, essa constante C daqui, eu vou dividir toda a minha equação por C. No momento que eu for dividir aqui, no meu termo de segunda ordem, eu vou chegar à constante 1. Então, dividindo toda essa minha equação por C, C dividido por C é 1, então eu vou ter apenas o termo de segunda ordem isolado, mais 1 sobre R dividido por C, 1 sobre RC V', mais 1 sobre L dividido por C, vezes V, igual a V dividido por LC. Isso é igual a zero. Quando eu chego nesse formato de equação, tendo o meu termo de derivada de segunda ordem multiplicado por 1, eu encontro a equação diferencial característica do sistema RLC em paralelo. Então, vejam que a minha resposta vai ser para encontrar o valor da tensão, diferente de um RLC em série, onde o objetivo é encontrar o valor da corrente em função do tempo. Para esse tipo de sistema, o nosso... Poxa, eu fiz no Word, acabei cortando aqui. Para esse tipo de sistema, a gente vai ter um valor diferente para alfa e para ômega zero. Qual é esse valor? Lembra que lá no série, a gente considera como alfa sendo... O valor do alfa é dado por R sobre 2L. Nesse caso, para o RLC em paralelo, o nosso alfa vai ser 1 sobre 2RC. E o ômega zero vai permanecer da mesma maneira. Ômega zero é 1 sobre raiz de LC. E ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Então, esse valor são os valores para o sistema RLC em paralelo. Formato da nossa equação diferencial característica do sistema,
Gama elevado ao quadrado, que seria o termo de segunda ordem, 1 sobre RC gama linha, mais ômega zero ao quadrado, que é a nossa constante. Aqui eu estou provando que aquela nossa fórmula que eu mostrei ainda agora pode permanecer para o mesmo cálculo, quando a gente trabalha com RLC. Ao invés de eu estar trabalhando em função dos meus termos, A, B e C da equação característica no sistema, eu posso estar calculando inicialmente alfa e ômega zero e posteriormente jogando os cálculos para chegar aos valores das raízes. Aqui eu tenho que da fórmula é menos B mais raiz quadrada de delta dividido por 2A. O B, 1 sobre RC, então menos 1 sobre RC, mais raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Eu posso estar substituindo o meu valor da raiz 1 e da raiz 2 em função de alfa e ômega zero. Menos 1 sobre R2 sobre 2RC é o valor de alfa, então menos alfa, mais raiz quadrada de alfa ao quadrado, que é esse valor elevado ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Se eu botar isso aqui para dentro da raiz, eu vou ficar com 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes ômega zero ao quadrado dividido por 4 é menos ômega zero ao quadrado. Então, aqui é só para provar que eu posso continuar calculando os valores das raízes 1 e das raízes 2 em função de alfa e ômega zero. O que eu preciso saber? É que nesse caso, para quando eu possuo um RLC em paralelo, o meu alfa se tornará 1 sobre 2RC e o meu ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Então, eu preciso saber esses dois cálculos para poder substituir na minha fórmula do gama 1 e do gama 2. Eu ouvi um barulho, foi só o microfone ou tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada. Isso. É a mesma coisa que o RLC em série para jogar em função de alfa e ômega zero. Mas nesse caso do RLC em paralelo, o alfa é diferente. O alfa é 1 sobre 2RC para o RLC em paralelo. Enquanto que quando a gente calcula o RLC em série, o alfa é igual a R sobre 2L. Então, o alfa é diferente. Para calcular a raiz é a mesma coisa, mas o alfa é diferente. Tá? Deixa eu voltar aqui para você. Então, a gente pode estar calculando os dois valores como a gente fazia na RLC em série e depois calculando as duas raízes. Lembrando que tanto lá na análise do RLC em série quanto na análise do RLC em paralelo, a gente vai chegar em uma EDO de segunda ordem. Então, a nossa resposta do sistema também vai estar de acordo com os valores de alfa e ômega zero. Portanto, as mesmas análises que foram feitas para o RLC em série quanto ao tipo de resposta do sistema, ou seja, se alfa for maior que zero, que ômega zero, a gente vai ter um sistema superamortecido. Se alfa for igual a ômega zero, a gente vai ter um sistema criticamente amortecido. E se o alfa for menor que ômega zero, a gente vai ter duas raízes imaginárias, portanto, um sistema subamortecido. Então, aquele mesmo modelo de resposta que a gente viu para um RLC em série, a gente vai ter em função de alfa e ômega zero. E quais foram essas respostas? Se alfa for maior que ômega zero, o nosso modelo de resposta, mas para o RLC, a gente analisa V de T, tá? Então, acaba que os cálculos acabam permanecendo ser o mesmo, mas a análise é diferente, porque aqui a gente está analisando tensão. E lá a nossa resposta era em função da corrente. Se ômega zero for igual a alfa, tem um sistema de amortecimento crítico. E o formato da solução é este formato.
Caso esses dois valores, se alfa for menor que ômega zero, nós teremos duas raízes imaginárias, tá? Normalmente a gente trabalha com esse formato, alfa sendo maior que ômega zero, para que obtenham duas raízes reais e iguais, ou duas raízes reais diferentes. Então, para mostrar para vocês como é a resolução do sistema RLC em paralelo, montei aqui um esqueminha. Nós temos R, L, C. R é o valor da resistência, L é o valor da indutância, C é o valor da capacitância. V de zero é igual a zero. O que significa isso? O valor da tensão no instante inicial é igual a zero. I de zero é igual a 10. O valor da corrente no instante inicial é 10 amperes. Um exemplo para a gente visualizar. Então, o primeiro passo, calcular os valores de alfa e ômega zero para esse sistema, para a gente saber qual vai ser o formato da nossa resposta desse sistema. Qual o valor do alfa para um sistema RLC em paralelo? 1 sobre 2RC. 1 sobre 2 da fórmula vezes 6, que é R, vezes C, que é 1 sobre 42. R, 6 ohms, C, 1 sobre 42. Então, 2 vezes 6 vezes 1 sobre 42. Realizando esse cálculo, a gente iguala a 3,5. O ômega zero, 1 sobre raiz quadrada de L vezes C. 1 sobre raiz quadrada, L é igual a 7R, C é igual a 1 sobre 42. 1 sobre raiz quadrada de 7 vezes 1 sobre 42. Isso vai ser igual a raiz de 6. Portanto, alfa é maior que ômega zero. A resposta desse sistema é um sistema superamortecido. Qual é o formato da resposta do meu sistema? V de T, porque eu estou analisando o RLC em paralelo, é igual a A vezes E elevado a gama 1T, mais B vezes E elevado a gama 2T. Qual é o valor do gama 1? Menos alfa mais raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Qual o valor do alfa? 3,5. Então, menos 3,5 mais 3,5 elevado ao quadrado, que dá 12,25, raiz quadrada de menos ômega zero ao quadrado, que é a raiz de 6. Então, vai ser o próprio 6. Fazendo esse cálculo, a gente chega ao valor de menos 1. E fazendo o cálculo para ômega 2, onde só vou modificar o sinal, né, para minha segunda raiz, eu chego a um valor de menos 6. Portanto, a resposta do meu sistema RLC em paralelo vai ser V de T igual a de E elevado a menos T mais B de E elevado a menos 6T. Carrega aqui para filmagem. A partir das condições iniciais, nós temos que a tensão no instante zero vai ser zero. Portanto, se no instante zero o valor da minha tensão vai ser zero, eu tenho que zero vai ser igual a de E elevado a menos zero mais B de E elevado a menos 6 vezes zero. Por que esse valor? Porque as minhas raízes foram menos, né? Eu cheguei a essa resposta do sistema e eu vou estar substituindo esse valor por zero, porque é o valor da tensão no instante zero, e o valor de T por zero, porque é o valor do instante que eu estou analisando. Qualquer número elevado a zero, qualquer produto de um número vezes zero é zero, e qualquer valor elevado a zero é 1. Então, A vezes 1 vai dar A, e B vezes 1 vai dar B. Então, a primeira equação, 0 é igual a A mais B. Segunda análise, em questão da derivada. Eu tenho que a função geral, V de T é igual a A de E elevado a menos T mais B de E elevado a menos 6T. Derivando essa equação, eu derivo o meu argumento, derivada de menos T é menos, e permaneço com o meu termo anterior, A de E elevado a menos T,
mais derivo o meu argumento, derivada de menos 6t é menos 6, e repito o meu termo anterior, b é de e elevado a menos 6t. Então, a derivada da tensão em função do tempo é igual a menos a de e elevado a menos t, menos 6 vezes b de e elevado a menos 6t. Se eu calcular o valor da derivada no instante zero, eu substituo nessa fórmula e consigo a minha segunda equação. Então, eu tenho aqui que a corrente no capacitor é igual a C dV dt. Se eu jogar para o outro lado, né, eu estou com C multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, eu vou encontrar a derivada da tensão em função do tempo. Portanto, a derivada da tensão em função do tempo é a corrente dividido pela capacitância. O valor da corrente foi dado, que é o valor dela no instante inicial, 10 amperes. E o valor da capacitância, 1 sobre 42. Então, 10 dividido por 1 sobre 42, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Que o inverso da segunda é 42 sobre 1. Então, 10 vezes 42, 420. Portanto, essa minha derivada vai ser igual a 420. Só que o que eu vou estar analisando isso? No meu tempo inicial, que é em zero. Então, eu vou estar jogando aqui no valor de t o valor de zero. Menos a vezes e elevado a menos zero, que é o valor do tempo, menos 6b vezes e elevado a menos 6 vezes zero. Qualquer produto vezes zero dá zero, e qualquer número elevado a zero dá 1. Então, eu fico que menos a menos 6b é igual ao valor da derivada da tensão. E conforme a gente calculou aqui do lado, a derivada da tensão no instante inicial é 420. Portanto, a minha segunda equação, eu vou ter que menos a menos 6b é igual a 420. Então, eu tenho essas duas equações para resolver o meu sistema. A mais b é igual a zero e menos a mais 6b, menos 6b é igual a 420. Dessa primeira equação, a gente tem que a mais b é igual a zero. Portanto, a é igual a menos b. Eu vou pegar essa equivalência e vou substituir na minha segunda equação. Da segunda equação, a gente tem que menos a menos 6b é igual a 420. E lá na primeira igualdade, eu disse que a é menos 6b. Então, eu vou substituir essa igualdade. Menos a, que equivale a menos b, menos 6b é igual a 420. Menos com menos dá mais, b menos 6b é igual a 420. Mais b menos 6b, menos 5b, é igual a 420. Portanto, b vai ser igual a 420 dividido por menos 5, que é igual a menos 84. Como a é igual a menos b, a vai ser menos 84, vai ser igual a 84. Portanto, a resposta do sistema, a resposta desse sistema RLC com os valores determinados para R, para L e para C, vai ser V de T é igual a, que é 84, vezes E elevado a gama 1T, que é menos 1T, mais B, que nesse caso é menos 84, vezes E elevado a gama 2T, que nesse caso foi menos 6 volts. Então, essa é a resposta de um sistema RLC em paralelo. Interromper aqui a gravação e vou... Agora que eu tô vendo as dúvidas de vocês, tá? Está professora, R1 e R2 são mesmo dividido por 2. Da fórmula, gente, da equação do segundo grau, a gente tem que a raiz x1, x2, que nesse caso a gente usou como gama 1 e gama 2, a fórmula é menos b
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Então, todo o meu numerador é dividido por 2A. Como o nosso A é 1, vai ser dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Entendeu, Josinaldo? Oi? Tá? Deu para entender o RLC em paralelo, gente? Sim, todo mundo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá?